Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos de casa e também para o pessoal que já está ralando desde cedo. Hoje é quarta-feira, 27 de junho, dia de seleção brasileira, dia também de torcer e sofrer um pouquinho com os nossos craques. Seja muito bem-vindo aqui ao SBT Notícias. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia a partir de agora. E agora, vamos para a Rússia. E eu começo, é claro, falando da nossa seleção brasileira, porque hoje é dia de decisão. O Brasil joga contra a Sérvia, a classificação para as oitavas de final da Copa. Por isso, nós vamos direto para Moscou, local da partida, conversar com o repórter Bruno Vicari, que tem as últimas informações da seleção brasileira. Bom dia, Bruno. O clima por aí é de decisão? Tudo bem, Cássio? Ótimo dia para você. Aqui 11 horas e 1 minuto, tá um sol bonito aqui em Moscou. A gente está aqui na belíssima Praça Vermelha. Ô, Cássio, está um clima bem... Você tá mais com a torcida, tá mais desse jeito confiante, tá mais desse jeito empolgado para o jogo de hoje? Ou tá um pouco inseguro para essa partida, hein, Cássio? Olha, Bruno, eu tô meio a meio. Eu tô confiante, mas ao mesmo tempo preocupado, porque agora, ainda mais com a classificação da Argentina e de outras seleções que eram improváveis a classificação, acho que aumentou a pressão ainda mais para cima do Brasil, tu não acha? Não, com certeza, até porque, empolgado, Cássio, porque você não está aqui. Se você estivesse aqui fazendo a festa que a torcida brasileira fez, daqui a pouco a gente vai mostrar, com o trio elétrico, com o Diogo Nogueira, com o 94, 2002, você estaria mais empolgado, viu, Cássio? Ah, com certeza, eu ia sentir esse calor, a emoção de estar aí vivendo uma Copa do Mundo, mas talvez daqui a 4 anos, Bruno, vamos rezar e daqui a 4 anos talvez fazer companhia para ti, né, lá em Catar, no Catar, né, Dubai, onde é que vai ser mesmo? Isso. É isso, é a Copa no Catar de 2022. E eles não vão se amedrontar jogando contra a seleção brasileira, viu, Cássio? O Bruno, inclusive a Sérvia, historicamente, né, na época da Iugoslávia, já era um time forte, bastante forte no cenário mundial e agora também, agora que se tornou Sérvia, conseguiu a independência também, tem muitos craques, tem o Mitrovic, Savic, tem o Matic, jogadores que jogam em alto nível em clubes de grande expressão na Europa, né? Ontem foi até curioso, porque o capitão da Sérvia é o Kolarov, que é capitão do Alisson, né? Aliás, é capitão da história também. Bruno, e fala pra gente, conta mais com detalhes aí, que ontem, aí em Moscou, em frente ao Teatro Bolshoi, que é famoso pelo balé clássico, virou palco de samba aí, né? Eu falei pra você, não falei? Tá um pouquinho, aqui a gente tem... Que festa gostosa lá em Moscou, né? A gente viu um monte de russo ali também caindo no samba, que legal. Bom, gente, o nosso adversário de hoje, a Sérvia, faz parte de uma escola tradicional de futebol, a antiga Iugoslávia, que disputou 9 Copas e chegou a 2 semifinais. Direto de Belgrado, Sérgio Uti traz os últimos detalhes e também alguns segredos do nosso rival. Eles adoram uma jogada ensaiada, principalmente nessa hora aí. 5 horas, 15 minutos. Bom, gente, olha só que cara de pau. O Ministério Público do Pará investiga a denúncia de que uma servidora do Estado deixou a folha de ponto assinada até o final do mês. E sabe para quê? Para viajar e assistir aos Jogos da Copa do Mundo lá na Rússia sem ter o salário descontado. Nas redes sociais foi postada uma foto de Yolanda. Que vergonha. Em um hotel de Rostov-on-Don, cidade da estreia do Brasil na Copa, teve que ser esvaziado por uma ameaça de bomba. Mais de 12. A única sobrevivente do acidente aéreo em Cuba no mês passado apresentou melhora no quadro de saúde. Aqui no Brasil, vamos agora a uma informação que acaba de chegar. 2 homens foram mortos em uma troca de tiros com a polícia no bairro Butantã, zona sul de São Paulo. Os PMs localizaram este carro roubado e começaram uma... E agora, olha só esse caso. Foi preso no Rio de Janeiro um pastor evangélico que é traficante internacional de drogas. Uma mulher de 22 anos teve 80% do corpo queimado no interior de Minas. A autora do ataque, acredite, é a própria mãe dela. Mãe e filha... Manifestantes entraram em confronto com a polícia em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Eles tentavam impedir a votação de um projeto que prevê a taxação dos benefícios de servidores inativos. Um professor foi preso. A confusão...
O acampamento pró-Lula em Curitiba sofreu um novo ataque a tiros. De acordo com a polícia, ninguém ficou ferido. O suspeito seria o motorista, ninguém foi preso. José Dirceu saiu agora há pouco do presídio da Papuda, em Brasília. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu conceder a liberdade ao ex-ministro. A decisão é provisória e permite que Dirceu aguarde em liberdade o julgamento de recursos. No prédio onde mora a família do ex-ministro na Lava Jato. Na mesma sessão que decidiu pela libertação do ex-ministro José Dirceu, a segunda turma julgou outros recursos. Resultado, mais gente foi solta e outros investigados obtiveram benefícios nos processos. Por 3-1, os ministros... E o ex-governador do Paraná, Beto Richa, virou réu por suspeita de mau uso de dinheiro público destinado à área da saúde. Beto Richa teria deixado... Voltamos a falar de esporte. Pela Copa do Nordeste, o Bahia ficou no empate com o Ceará e garantiu uma vaga na final da competição, na Arena Fonte Nova, jogando... E nós voltamos ao vivo para a Rússia para conversar com Bruno Vicari, que está em Moscou, palco da decisão de hoje entre Brasil e Sérvia. Bruno, o jogo vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Mais uma vez, bom dia para você. Como você avalia a partida de hoje, hein? Vai ser parada dura ou será a chance da seleção engrenar de vez? Muito bem, Cássio. Bom dia para quem está acordando agora, 5h30 aí no Brasil, 11h30 aqui na Rússia. Tá todo mundo pensando no jogo do Brasil contra a Sérvia. Mas antes, você sabe, às 3 da tarde aí, tem o jogo da Alemanha, tem o jogo do México. E é bom ficar de olho nesse grupo também, porque daí sai o adversário do Brasil, se o Brasil passar, né, Cássio? Não, com certeza vai passar, com certeza uma vitória contra a Sérvia vai trazer confiança, vai dar moral para os nossos jogadores. Mas, Bruno, conta, por isso a gente já fez jornalismo para não mexer com números, né, Bruno? É complicado ficar somando ali, mas é bem gostosa essa matemática. Outra coisa, Bruno, o Tite vem falando bastante, pregando respeito contra a seleção da Sérvia, inclusive na coletiva dele. Ele falou, né, que o Brasil tem risco até de ser eliminado e que não quer que a Sérvia seja o Tolima na vida, é do Tite, né? Pois é, vamos lembrar até que, de certa forma... Vira a boca para lá, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Bom, Bruno, outra coisa, a seleção ainda não empolgou daquela forma como foi nas eliminatórias, tirando algumas exceções ali do Felipe Coutinho, mas qual dos jogadores e da seleção está devendo de fato? E essa é uma pergunta bem interessante, viu? Certo, Cássio? Certo, Bruno. Obrigado pela participação, pelas informações. Bom jogo pra gente, sorte pro Brasil e que seja hoje o dia da reabilitação desses jogadores. Valeu, Bruno. Bom, gente, 2 confrontos das oitavas de final foram definidos nesta terça-feira. Quem traz as informações pra gente direto da Rússia é a Patrícia Vasconcelos. Olá, Carol, a nossa... E os jogadores de futebol também têm mostrado talento com looks estilosos e às vezes excêntricos. Mas são os penteados dos atletas que têm feito a cabeça dos torcedores. Durante o Mundial da Rússia, muita gente tem procurado o barbeiro para ficar parecido com os craques da Copa. A barbearia... Vai que dê sorte, né? Bom, gente, 5h43, vamos às notícias internacionais. O vice-presidente americano Mike Pence desembarca em Manaus hoje para visitar um abrigo de refugiados venezuelanos. Nesta terça-feira, ele se encontrou com o presidente Michel Temer em Brasília e prometeu buscar uma solução para as crianças brasileiras detidas na fronteira dos Estados Unidos. Logo depois de pisar em solo brasileiro... 17 estados americanos entraram na justiça para forçar o governo de Donald Trump a reunir as famílias separadas na fronteira. A ação foi aberta no mesmo dia em que a Suprema Corte do país aprovou o veto contra cidadãos de 7 países, 5 deles de maioria muçulmana. A reportagem é de Ula Rocha. Uma menina de 12 anos foi abusada sexualmente pelo próprio padrasto. A mãe dela nem desconfiava das agressões e só soube do caso porque a garota apareceu grávida. O suspeito Ivan Teixeira da Silva prestou depoimento e, sem o flagrante, ele foi liberado. Agora são 5h50. Vamos dar uma olhadinha lá fora e ver como está o tempo e o trânsito aqui em São Paulo. Bom, gente, essa aí é imagens ao vivo da Marginal Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras.
Como você pode observar, o trânsito agora é bem tranquilo aí para esta manhã de quarta-feira, com poucos carros circulando, tanto no sentido centro-bairro como no sentido contrário. Para você, a gente lembra que o rodízio vale para os veículos com placas finais 5 e 6. O sistema de trens e metrô da capital está operando normalmente. A quarta-feira na Grande São Paulo começa com um leve friozinho, mas ao longo do dia o sol predomina. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus e não há previsão de chuva. E a polícia do Rio realizou uma operação para localizar assassinos de policiais. Um suspeito foi preso. E morreu o técnico em telecomunicações que foi baleado na cabeça enquanto trabalhava em São Paulo. A polícia ainda não sabe o motivo do crime. Uma das hipóteses é tentativa de assalto. 25 anos, pai de 2 filhas, Eric era instalador de TV. E mais uma informação que acaba de chegar: um policial federal aposentado foi morto a tiros esta noite no Rio de Janeiro durante um assalto. O crime aconteceu nessa rua, numa região de condomínio. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que a adolescente Vitória Gabriele, de 12 anos, tentou se defender antes de ser assassinada. A menina foi encontrada morta depois de desaparecer em Araçariguama, no interior de São Paulo. Segundo o documento, a... Obrigado, Marcelo, pelas informações. E bom, gente, nós ficamos por aqui. O SBT Notícias volta amanhã. Muito obrigado pelo carinho e também pela companhia. Você também confere a nossa programação completa pelo site sbt.com.br. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você, uma excelente quarta-feira a todos. Boa sorte para o Brasil hoje, hein? Tchau, gente.